Então, bem-vindos. Na aula passada, a gente fez um exercício de vocês formularem suas questões sobre o texto, né? E aí, à medida do possível, eu fui respondendo essas questões. Então, hoje a gente vai fazer um panorama desse texto, porque a gente talvez consiga fechá-lo e caminhar, então, na nossa disciplina, tá bom? O título do texto é Ainda Podemos Falar sobre Ética na Modernidade, é um questionamento, um título em forma de questionamento, né? E é um texto que eu escrevi há alguns anos atrás e que eu trago ele como introdução desse componente curricular, que é ética aplicada à administração. E eu trago algumas piadinhas no texto, né? A ética não para justamente porque em qualquer contexto humano em que você estiver, e é curioso a gente pensar que mesmo num contexto do meio do crime, existe uma ética no meio desse crime ali. Por exemplo, em algumas comunidades, principalmente do Rio, mas em comunidades carcerárias de modo geral, existe a ideia do X9, ou seja, se você entrega um colega, um companheiro, você está morto. Então, isso é um tipo de ética entre eles. No meio animal também existe alguns tipos de ética, por exemplo, entre os gorilas é muito comum observar-se uma ética, que é a ética na qual o mais forte tem por obrigação proteger os mais fracos, né? Então, a estrutura do nosso texto é ética, o conceito ética enquanto moral, ou ética versus moral, e ética no campo profissional. É isso que a gente vai procurar refletir, é isso que vocês leram no texto, né? E aí a primeira questão que o texto traz é uma citação do Monteiro, quando vai dizer assim, que as questões éticas, elas são sempre conflitantes. Por que as questões éticas são conflitantes? Porque ao mesmo tempo que existe uma situação que é a situação de você pensar a noção de certo e a noção de errado, existe em contrapartida o problema de que, primeiro, não é fácil pensar certo e errado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando você está trabalhando essa noção de certo e de errado, você acaba percebendo que é necessário um desenvolvimento intelectual muito grande para que as pessoas saibam diferenciar certo de errado. Não é todo mundo que tem a plena capacidade de fazer isso. E aí o texto diz que o que é considerado justo e moral para uma pessoa pode não ser para outra. Então a gente sempre fala isso quando a gente pergunta o que é ético. Olha, o que é certo para mim não é certo para você. Sim, porque todo e qualquer indivíduo, de uma forma ou de outra, está inserido num contexto social e, nesse sentido, num comportamento que vai influenciar todo o grupo. Então, para você ter uma consciência ética, me parece que a primeira coisa que o texto traz de informação é: você necessariamente precisa ter uma consciência global, uma consciência social, uma consciência pessoal e uma consciência profissional nesse sentido, né? E aí o texto diz assim: mais vale a pequena, então, nesse sentido, melhor, mais vale a pena, então, nesse sentido, bem-vindo, pessoal que está entrando, né? Mais vale a pena, então, fazer uma proposição ética, ou seja, propor aqui, discutir o que seja, como acontece, como é construído o conceito e a normatividade ética, e essa também é uma questão. E o texto menciona que é necessário dizer ao leitor que, embora estejamos envolvidos em um sistema
que é ao mesmo tempo político e econômico, esse sistema ele é doente e precarizado. E o fato de ser um sistema precarizado influencia as pessoas a não agirem eticamente. Eu vou traduzir isso em frases para que fique melhor explícito para vocês. Aqui no Brasil, todo mundo rouba, desde Cabral. Para que eu vou ser ético com os outros se os outros não são éticos comigo? Tem uma que eu gosto muito: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, quando os recursos eles estão escassos, o que interessa é que eu coloque esses recursos dentro do meu prato. Não me interessa o prato dos outros, me interessa o meu prato. E o curioso é que quando a gente pensa em ética, a gente não pensa a partir da gente. Agir eticamente é sempre agir em função do outro, e não a partir de si mesmo, a partir das minhas necessidades e assim por diante, né? E aí algumas piadinhas no meio para a gente tentar ir entendendo esse conceito, né? O conceito de ética, então, o que é ética? E aí várias perguntas que vocês fizeram estão relacionadas a isso, né, pessoal? As pessoas são obrigadas a viver em sociedade, então esse é o primeiro ponto. Independente das suas crenças, valores, raça, opção de gênero e assim por diante. E ainda quanto aos conflitos de interesse que essas diferenças possam provocar. E aí vem o texto e diz, pessoal, que o objetivo da ética, então, é entender o conflito ou os conflitos existentes entre as pessoas, buscando motivos, estabelecendo tipos de comportamento e melhorando essa questão do convívio social. A questão que eu levanto para vocês é justamente essa. É possível alguém ser ético se essa pessoa ela não é mentalmente esclarecida? E aí a resposta óbvia é não, porque dificilmente uma pessoa que não é mentalmente esclarecida, ela vai ter condição de fazer qualquer reflexão ética. Ela sempre, nesse caso, vai tender para si mesma e não para o outro, e não em função do outro. Se nós pensarmos, pessoal, a sociedade medieval, religiosa, ela era uma sociedade em que as pessoas elas se viam muito mais como conjunto do que necessariamente como indivíduos. Por que elas faziam isso? Porque não existia essa noção de indivíduo. A noção de indivíduo, ela nasce no século XIX, depois da invenção de propriedade privada. Ou seja, a ideia de que esse pedaço de terra é meu, a ideia de que esse corpo é meu, a ideia de que esse espaço é meu, né? Não tem quando alguém atravessa na frente da gente, a gente fala assim, mas você é espaçoso, hein, tal. Então é justamente essa ideia, a ideia de indivíduo, ela faz emergir a ideia de uma ética a partir de mim e não a partir do outro. Uma ética em benefício meu e não em benefício do outro. Segundo Zadznander, a ética, mais do que um discurso, é um modo de fazer as coisas, um modo de decidir. Embora não possamos dizer que a ética é uma questão de intuição, porque não se trata de intuir o que é ética, mas de observar logicamente o que é ética, do que é certo ou errado, por exemplo, com frequência podemos afirmar que sentimos a coisa correta a ser feita ou não. Tem um filósofo que a gente vai discutir mais sobre ele, que é o Kant, que ele vai dizer assim: duas coisas me enchem de espanto, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja, Kant acreditava que nós necessariamente precisamos refletir para agir eticamente, senão é impossível. Não é só que é impossível, é o fato de que, se nós não conseguimos agir eticamente, nós passamos a nos comportar como animais. E os animais
da pior espécie, porque os da melhor espécie, eles se relacionam inclusive eticamente. A relação, então, que é possível ser estabelecida é sempre essa relação de que a ética, ela nasce no inconsciente como uma espécie de intuição em relação ao certo e errado. Nós nos tornamos conscientes dos nossos problemas, conscientes das soluções e possibilidades, conscientes do que nós temos realmente que fazer e nos tornamos totalmente conscientes quando nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Por exemplo, da aula passada, ficaram algumas pessoas sem formular suas questões. Então, no final, eu vou abrir para vocês. Mas se houver alguma questão no meio da aula, vocês podem colocar tranquilamente, tá? Cada pessoa tem um instinto próprio para as situações com as quais se depara durante a vida, buscando entender o fundamento da ética e, consequentemente, da afirmação. De qual afirmação? A afirmação de que a ética estabelece um dever, uma obrigação e um compromisso. E qual é o fundamento? O próprio ser humano. Então, aqui vale a pena explicar o seguinte. Qual é a coisa mais importante para o ser humano? A coisa mais importante para ele é a vida. Então, toda e qualquer ética, toda e qualquer lei estão baseadas nesse princípio universal, que é o princípio da vida. Ou seja, todo indivíduo tem direito à vida e tem direito a ser respeitado na sua dignidade de pessoa humana. Então, parece que esse é um ponto central para você conseguir pensar a questão da ética. O segundo tópico, ele diz respeito ao conceito de ética. Parte da filosofia, conforme eu havia dito para vocês, a filosofia tem muitas áreas. A metafísica, a ontologia, a teleologia, a filosofia da ciência, a metafísica e também a ética. A ética é uma área da filosofia, portanto. Então, essa parte da filosofia é responsável pela investigação dos motivos, dos princípios que nos motivam e que distorcem, disciplinam e orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência de normas, de valores, de prescrições, de exortações presentes na realidade social. Então, nós vivenciamos a ideia de um conjunto de regras e preceitos, de ordem valorativa e moral, de um indivíduo, de um grupo social ou mesmo de uma sociedade. E é por isso que é possível falar de ética profissional, ética psicanalista, ética na universidade e assim por diante. É interessante a gente perceber que a ética, ela como que funciona como um interruptor, como esses interruptores de luz, né? Se você consegue ser ético, ou seja, ter um elevado senso de justiça, ter disciplina, ter princípios, você consegue posteriormente ser cordial com as pessoas, tratar bem as pessoas, ser gentil, ser solícito, ter compaixão dos outros, ter simpatia pelos colegas. Se você consegue ser ético e cordial, você tem um alto grau de assertividade.
Você é um indivíduo proativo, você é um indivíduo que fala o que pensa, mas que não machuca os outros. Você é um indivíduo que as pessoas olham e sentem confiança em você. Então, por que ser ético? Me parece que esse é o questionamento aqui. A gente precisa ser ético justamente porque senão as pessoas não vão confiar em nós. Se elas não confiarem em nós, principalmente aquelas que têm poder, nós não assumiremos os melhores cargos e vamos badecar a vida inteira. Lembrando sempre, ser ético não é ser bobinho. Ser ético não é o fazer o serviço do outro. Ser ético não é dizer sempre sim quando eu estou atolado de serviço, tá? E aí nós ganhamos também um negócio que se chama empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, de interagir com o outro e assim por diante. E por último, se a gente é ético, a gente consegue um aprofundamento significativo em relação ao nosso autoconhecimento. Ou seja, conhecer meus talentos, conhecer minhas habilidades, conhecer minhas virtudes e assim por diante. Ética, então, é a ciência do comportamento moral, é o conjunto de normas de comportamento que regem a vida e ela tem como objeto de estudo a moral, ou seja, aquilo que a sociedade julga que é certo ou que é errado. Ainda sobre o conceito de ética pessoal, eu quero frisar que, de forma simplificada, a ética pode ser dita como um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal. Então, a ideia de bom e a ideia de mal, elas sempre estão presentes no conceito de ética. Como vai dizer a citação, o segredo da confiança é a ética pessoal, ou seja, as pessoas elas sempre vão confiar em pessoas que a relação que ela tem entre o que ela fala e o que ela faz é uma relação única, conforme aquele primeiro vídeo que eu solicitei que vocês vissem, trabalhava com vocês, né? O conceito de ética, então, ele exprime, a partir do pensamento de Platão e de Sócrates, que é um pensamento só, a ideia de que ética é constantemente buscar o equilíbrio, ou seja, o melhor é aquele que em equilíbrio e em primeiro lugar busca e é capaz de ter esse equilíbrio e esse autocontrole, sendo que é melhor receber uma injustiça do que praticá-la. Então a ideia de que é melhor receber uma injustiça do que praticá-la é uma ideia que, se estiver mentalmente inserida em você, isso irá implicar, então, que você é um indivíduo ético. Repetindo, ser ético não é ser certinho, ser ético não é ser bonzinho, ser ético não é você acertar sempre o tempo todo. Ser ético não é você fazer tudo e deixar as suas próprias coisas de lado. Ser ético é ter uma atitude positiva e verdadeira em relação aos outros. É dizer sim quando é sim, é dizer não quando é não. Então é nesse caminho que o texto trabalha, né? Já para Aristóteles, a ética é uma eudaimonia, palavra grega que significa felicidade. Então, por exemplo, suponha que você estava no ensino médio. O Vitor estava lá no ensino médio, terminando o ensino médio. E aí o pai ou a mãe dele disse para ele assim, olha, se você concluir o ensino médio, você vai ganhar uma moto, um carro, uma bicicleta, uma viagem, ou seja lá, um notebook, ou seja lá o que for. Qual vai ser a lógica comportamental dele? A lógica comportamental vai ser, eu vou, então, terminar o ensino médio, não reprovar, porque eu vou ganhar isso. Então, a ética para Aristóteles era mais ou menos a ideia de que eu vou ser ético para que eu possa ser feliz. Não é uma ética do eu vou ser ético porque a lei diz que eu vou ser ético, né?
É uma ética em função da própria felicidade. O detalhe, pessoal, é que a maioria das pessoas age exatamente assim. Age eticamente porque quer receber aplausos. Age eticamente porque é vaidoso e quer que todo mundo pense que você é a pessoa mais fantástica do mundo, a última bolacha do pacote, a última bolacha recheada do pacote e assim por diante, tá? Um outro filósofo chamado de Spinoza, ele vai dizer que a ética é uma virtude, dita como tudo que contribua à sua autopreservação, de modo que o homem deve agir de acordo com a sua natureza ou de acordo com a sua razão. Então, para Spinoza, ser ético é agir racionalmente. Ser ético em relação a si mesmo é tomar decisões que vão melhorar a sua vida e levar a sua vida adiante, porque se você não toma decisões positivas, acertadas, a sua vida vai andar para trás inevitavelmente e você não vai ser ético com você mesmo. Ainda sobre o conceito de ética. Um outro filósofo, que é o Hume, analisa a ética do ponto de vista prático, sendo que a razão seria apenas escrava das paixões, dos desejos, das vontades humanas. Agimos porque desejamos algo e não porque isso é um princípio universal. Para Kant, que eu citei agora há pouco, a ética é o conhecimento do imperativo categórico. O princípio do Kant é um princípio bíblico. Se não me engano, Mateus 4,10. Quando Mateus 4,10 vai dizer assim, age de tal maneira que o seu agir é o melhor. Tudo que você quiser que os homens façam a você, você também precisa fazer a eles. Então, esse é o princípio. E o Kant redesenha esse princípio dessa maneira. Olha, age de tal maneira que a maneira como você agir seja a maneira como eu posso agir e eu não vou errar se eu agir como você age. Então, é uma espécie de ética de modelo, né? Um outro filósofo, e agora um filósofo cristão, não que Kant não fosse, mas que Kierkegaard era muito cristão. Ele vai desenhar a noção de ética em relação ao pressuposto teológico, ou seja, mesmo que eu fosse prejudicado, eu agiria corretamente. Mesmo que eu fosse prejudicado, eu falaria a verdade. Fizemos uma baguncinha na escola. Mesmo que eu seja prejudicado, se me perguntarem, eu vou dizer que nós fizemos uma baguncinha na escola. Então, é o princípio cristão. Eu vou agir, no caso dos mártires, eu vou agir e eu vou até a morte se eu precisar dizer a verdade, né? O filósofo Nietzsche, que a gente também vai estudar, ele entende que ser ético é libertar-se de todo e qualquer preconceito em relação a si mesmo, às instituições, às estruturas e assim por diante. Um outro filósofo que nós vamos estudar é o filósofo Foucault. De acordo com ele, uma coisa é uma regra de conduta que é socialmente estabelecida. Outra coisa é a conduta que se pode medir e a forma como essa regra é medida por essa conduta. Então, ao mesmo tempo, a ética, ela mede a conduta, mas a conduta também mede a ética. Outra coisa ainda é a maneira pela qual é necessário você conduzir. Como é que eu devo me agir? Como é que eu devo me comportar? Isso é a maneira pela qual você deve construir a si mesmo como um sujeito moral. Então, cada um ou sabe, na visão do Foucault, ou deveria saber como é que deve se comportar diante dos fatos, diante da realidade, agindo em referência aos outros prescritos em relação à questão do Código Civil, do Código Penal, do Código Legal, dos outros códigos e assim por diante.
Questões até aqui, pessoal? Ok. Ainda para Foucault, é verdade que toda ação moral comporta uma relação ao real, à realidade que se efetua. E uma relação ao código se refere, mas ela implica também uma certa relação a si, e essa relação não é simplesmente uma consciência de si, mas é uma constituição do ser moral. Tem uma afirmação que diz o seguinte: ninguém é sem ter se feito assim. E o que isso significa? Significa que para eu agir moralmente, eticamente, eu tenho que ser um sujeito moral e ético. Se eu não for, eu não vou agir. Por mais que eu me esforce, uma hora isso vai descambar. O indivíduo, então, circunscreve parte dele, mesmo que constitui em si o objeto dessa prática. De modo que procura conhecer-se, controlar-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se e transforma-se. Essa é a lógica da ética para Foucault. A ética para Foucault, ela não é uma ética estática, ela é uma ética da transformação. Se você é um indivíduo que está em transformação, se você é um indivíduo que está estudando ética nesse momento e essa ética melhora a maneira como você se comporta diante do mundo, então você é um sujeito moral de acordo com o que o texto coloca para nós, né? De acordo com Hackman, dizem, vez ou outra, que hoje vivemos em meio diferente de tradições éticas sem as quais somos capazes de dizer por que devemos adotá-las ou escolher entre elas. O pluralismo, ou seja, um conjunto de opiniões diferentes na sociedade, é a visão de que devemos conservá-la todas ou conservá-las todas ao mesmo tempo, ou seja, conservar todas as visões sociais que existem. Isso não significa que a ética não é uma coisa certa, ou seja, aquela ideia de ética para mim, ética para você e assim por diante, tá? Dentre tantos conceitos, então, de ética, nós citamos o de Vasquez. O que é ética para Vasquez? A ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano. A ética é a parte da moral que trata da conduta humana e quanto a isso não há mais dúvida, ou seja, nós falamos isso o tempo todo. É a ética que vincula julgamentos morais sob juízo de valor relacionados à distinção entre o bem e também o mal. Fechando, então, o conceito de ética para Ferreira, ela é o estudo dos juízos e apreciação referentes à conduta suscetível de qualificação. Ou seja, a ética, ela está para a sociedade, assim como um pai está para um filho. Ou seja, no sentido de instruir, no sentido de acolher, no sentido de fazer com que esse indivíduo se sinta realmente parte desse contexto no qual ele está inserido. De acordo com Sá, 1998, o sentido da ética é o sentido da amplitude. A ética tem sido entendida como ciência da conduta perante os seus semelhantes. No entanto, Vidari e Giovanni vão afirmar que a ética é a ciência que, tendo por objeto essencial o estudo dos sentimentos e juízos de aprovação e desaprovação absoluta, realizados pelo homem acerca da conduta da vontade, coloca-se ou põe-se a determinar, primeiro, qual critério, segundo, a conduta e a vontade, e 2, em que relações de valor estão
com observância daquela norma ou a obtenção daquele fim, as diversas formas de conduta que o indivíduo possui em sociedade. E aí eu trago uma imagem para vocês, que é uma imagem que reverberou dias atrás, quando a questão da homoafetividade, ela foi amplamente atacada, principalmente pelos religiosos. Então, a questão de gênero é uma questão que está presente na sociedade, assim como a questão de raça, assim como a questão de intelectualidade, assim como tantas outras questões, e não é possível nós nos esquivarmos delas. Nós realmente precisamos discuti-las, e discuti-las é justamente assumir um posicionamento diante delas, diante da vida, diante das necessidades sociais que surgem e diante do todo, como nós o conhecemos. O texto traz, então, 5 teorias básicas para descrever o construto ético. Inclusive, foi objeto de uma pergunta na semana passada. O primeiro deles, conforme a imagem tenta mostrar, né, é a teoria do fundamentalismo, que propõe que os conceitos éticos sejam obtidos de uma fonte externa ao ser humano. Então, no caso do fundamentalismo em relação às questões de gênero, né? O que acontece aqui? A base desse fundamentalismo vai ser a Bíblia, ou seja, a ideia de que existe um Deus, e esse Deus, ele exige de nós que nós assumamos uma postura moral diante dessas concepções de relação de gênero, ou seja, menino usa azul, menina usa rosa, gay não vai para o céu e assim por diante. Negro não tem alma e uma série de coisas que a gente costuma ouvir ainda no século XXI, né? A qual pode ser um livro, um conjunto de preceitos adotados, uma religião. A teoria parte, então, do pressuposto de que o indivíduo necessita de fontes externas para discernir entre o certo e o errado, como se não fosse possível por si mesmo fazer tal distinção. Elas não têm nenhum compromisso com agir eticamente e moralmente, porque Deus, afinal de contas, vai perdoar tudo o que elas fizerem. Eu cito, por exemplo, o caso da corrupção da vacina, que a gente tem assistido na CPI, e o fato de que você tem um reverendo, ou seja, um líder religioso de alta patente dentro de uma religião evangélica, e que estava participando dessa questão da compra de vacinas e desvio de propina na compra de vacinas diante de uma situação tão gravíssima como é a situação da pandemia do Covid-19, né? O segundo item é a teoria do utilitarismo de John Stuart Mill, que vocês já estudaram muito na administração. E ele propõe o conceito de ética que ele seja elaborado com base no critério de maior bem para a sociedade como um todo. Maior bem para a sociedade e também para o indivíduo. Entre escolher um bem que é para a sociedade toda e escolher um bem que é apenas para o indivíduo, é melhor escolher um bem que é para a sociedade toda. E aqui eu trago 2 exemplos para vocês. O bonde está se aproximando. Se ele pegar esse caminho, ele mata apenas uma pessoa. Se ele pegar esse outro caminho, ele mata 5. Qual é melhor do ponto de vista ético? Matar uma pessoa ou matar 5?
Beleza. Então, vamos lá. Vitor, do ponto de vista ético, você precisa desviar o trem, o bonde, para essa uma pessoa e tentar salvá-la, porque é mais fácil tirar uma pessoa da linha do que tirar 5 pessoas da linha, tá? Segunda questão, segundo problema ético, o bonde se aproxima do túnel. Depois do túnel você tem 5 pessoas, mas em cima do túnel tem uma pessoa tentando pular justamente no momento que o bonde passar para ela ser atropelada. É uma tentativa de suicídio. Então, qual o indivíduo vai salvar? Ele vai tentar salvar essa pessoa ou essa? É sempre a pergunta ética que é colocada. Ou uma ou 5. Então, a lógica é justamente essa. Ele vai tentar salvar essa pessoa do suicídio, mas vai tentar sinalizar para essas para que elas saiam da linha do trem também. Ok? Terceira variante da ética, né, de acordo com o texto, que é a teoria do dever ético, que é baseada em Kant. Como eu disse, a gente vai aprofundar isso depois. Kant propõe que o conceito ético seja extraído do fato de que cada um deve se comportar de acordo com os princípios universais. É um princípio universal aquele que determina a quem assume uma obrigação de cumpri-la. Kant propôs também que esses conceitos éticos sejam alcançados na aplicação de 2 regras. A primeira delas é: qualquer conduta aceita como padrão ético deve valer para todos os que se encontrarem na mesma situação, sem exceções, que é o exemplo anterior que foi dado. Só se deve exigir dos outros aquilo que nós exigimos de nós mesmos socialmente, porque senão os outros começam a se economizar dentro da empresa e esse é o problema grave. Então, para Kant, tudo o que não se puder contar como foi feito, não deve ser feito. Porque se há razões para não poder contar, há razões também para não poder fazer. Então, existe uma outra afirmação que diz assim: olha, tudo que você não puder contar para sua esposa e para os seus filhos, não faça, porque não é ético. Né? Então, o princípio é esse, é um princípio kantiano. O quarto princípio, que é a teoria contratualista, de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele é famoso por aquela afirmação: o homem nasce livre, mas se encontra preso na sociedade. O homem nasce bom, mas em todo lugar ele se encontra preso em correntes, que são as correntes sociais, né? Então o texto diz assim: este conceito parte do pressuposto de que o ser humano assumiu com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com regras morais. Então ele assumiu em relação aos outros esse compromisso, para poder conviver em sociedade, e dessa forma os conceitos seriam extraídos de regras morais que conduzissem o comportamento social indefinidamente. Vizinho barulhento é um problema ético? É um problema ético gravíssimo. Evelyn, você acha que tem bom gosto para música, Evelyn? Claro. Evelyn, você acha que seus vizinhos gostam das músicas que você gosta? Ou existe a possibilidade de não acontecer isso? Não, acho que eles não gostam. Pode gostar de algumas, outras não. Então, qual tem que ser a altura do volume do seu som, Evelyn? Pra eu escutar, não pra eles, né? Som ambiente, Evelyn. Você já passou raiva por conta de vizinho barulhento? Demais, demais. Você já fez BO? Não, nunca, a polícia nem vem, né? Mas tem dia que 8 horas da manhã tem uma vizinha aqui escutando forró. Especialmente no domingo, né? No sábado e no domingo, é tenso. Primeira vez que isso aconteceu, eu fiz um BO.
Foi um dia 1º de maio. Eles começaram uma festa às 7 horas da manhã, e já era 7 da noite, a festa ainda não tinha acabado. Eu chamei a polícia 2 vezes, a polícia passou, eles abaixaram, e a polícia foi embora, nem desceu do carro. Aí na 3ª vez eu fiz o BO. Acredita que funcionou? E assim, até hoje não me mataram por causa disso, mas existe uma chance grande de você morrer quando você faz um BO por causa de som, né? É importante frisar isso. 5º item, a teoria do relativismo. De acordo com essa teoria, cada pessoa deveria decidir sobre o que é e o que não é ético. O que é ético para um que pode e o que não pode ser para outro. Então, a questão do som, ela entra aqui como uma brincadeira para dizer o seguinte, é uma brincadeira, mas é uma coisa séria. Se o seu vizinho não sabe o que é ético em relação a ouvir a música que ele gosta da altura, que ele acha que você tem que ouvir porque ele acha que o bom gosto dele é tão grande que você não pode ficar sem ouvir as músicas que ele ouve, então você precisa de alguma forma ensinar isso para o seu vizinho. E aí eu chamo a atenção daquele caso do rapaz no Rio de Janeiro, que foi até a casa de um cara, o cara era traficante, ele não sabia, e reclamou do som, porque a filhinha dele, recém-nascida, estava com dificuldade para dormir por conta do som alto. O que o traficante fez? Matou o cara, né? Então existe esse tipo de problema em sociedade, e ele não foi superado ainda, tá? Desse jeito, né? 3º item do texto, ética versus moral. Quando a gente pensa em ética, a gente pensa na noção de certo e errado. Moral, da mesma forma. Quando a gente pensa em modo social de agir, na ética é um consenso e tem adesão social. Na moral, é adquirida e formada ao longo da vida e das experiências. Em relação às normas sociais, do ponto de vista ético, essas normas são guiadas pela cultura e do ponto de vista moral, pela consciência. Então aqui, pessoal, é importantíssimo diferenciar ética de moral e essa é uma pergunta de prova. O que é moral? Moral é a maneira como você age. E o que é ética? Ética é o questionamento, a reflexão sobre a maneira como você age, você ou os outros, né? Então o texto diz assim, que é comum usar o conceito de ética e moral como sinônimos. A ética ser definida como um conjunto das práticas morais de uma determinada sociedade, ou então como os princípios que norteiam tais práticas. O conceito de ética é usado então para referir-se à teoria da prática moral. Assim, a ética seria uma reflexão teórica que analisa e critica ou reconhece os fundamentos e princípios que regem determinado sistema moral. De acordo com Lisboa, a ética, como expressão única do pensamento correto, conduz à ideia da universalidade moral. Universal do ponto de vista do comportamento humano, que expressa-se em princípios válidos para todo comportamento. E aí eu trago esse vídeo do Clóvis de Barros, porque ele vai tentar fazer essa distinção, focando principalmente no conceito de moral. Muito bem. Então, repetindo. A ética é a reflexão sobre o agir, sobre a moral. E a moral é o próprio agir, é o próprio ser do indivíduo. Tem uma frase que disseram na aula passada que ela expressa isso muito bem.
é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso é a moral. E a sua reflexão sobre isso é a ética. Então, sendo a moral o que é vivido, ou seja, aquilo que realmente acontece, enquanto a ética é o que deve ser ou o que eu devo ser, a moral é um conjunto de costumes, normas, regras e condutas estabelecidas em uma sociedade. Vale destacar que algumas das regras morais podem provocar reações adversas. Cada indivíduo possui sua própria reação instintiva contra as regras de sujeição a qualquer tipo de autoridade. Nesse sentido, a existência de uma consciência da diferença entre as reações que irão afetar o indivíduo ou a sociedade, na qual esse está inserido, é, portanto, a condição básica da conduta ética. Então, o que é a condição básica da conduta ética? É a existência da diferença entre as reações que eu tenho e aquilo que vai afetar ou não a sociedade. E também a consciência moral não se reconhece em relação a essas diferenças. Portanto, a ética se sobressai à consciência e a moral se sobressai em relação à responsabilidade de cada um. Ser responsável por si e entender que você, de alguma forma, é responsável pelo outro também. Desse modo, é relevante ter consciência de que toda a sociedade vai se beneficiar por meio da ética aplicada dentro da empresa. Se uma empresa é ética, a tendência, conforme aquele primeiro vídeo que a gente viu na aula passada, é que essa empresa passe a vender mais, é que essa empresa passe a ser procurada por mais e mais pessoas. Por quê? Porque eles respeitam o meio ambiente, porque a madeira que eles utilizam é uma madeira de reflorestamento, porque eles não sacrificam animais para fazerem as pesquisas deles, porque eles não degradam o meio ambiente, e uma série de fatores que podem levar os indivíduos a escolher essa ou aquela empresa. E aí vem a questão, mas é a maioria que faz isso? É a maioria que escolhe as empresas por elas serem ou não éticas, né? E aí a resposta é, na América Latina, não. Se a pessoa encontrar um celular no Facebook, naquelas páginas de negócios, e esse celular está pela metade do preço, novo, numa caixa, mesmo a pessoa sabendo que é impossível que um celular novo na caixa custe apenas aquilo, ela, se precisar comprar, ela vai comprar aquele celular, mesmo não tendo como comprovar a origem daquele produto como sendo a origem ou não de um roubo. Então, a questão ética, ela é uma questão muito séria socialmente falando, porque às vezes a gente aponta o dedo para o vizinho e fala, o meu vizinho não é ético, mas existem muitas posturas que eu posso pensar a partir de mim, e que essas posturas, elas não são, em absoluto, posturas éticas. E parece que esse é um ponto central dentro da discussão. Por quê? Porque ser ético ou não, repito, não é uma questão de ser ou não bonzinho. Ser ético ou não é uma questão de saber respeitar o outro, respeitar os outros, e a partir daí você ter uma vida melhor, se você aprender a respeitar os outros, se não aprender, não. 2 livros que eu li o ano passado, gostei particularmente desse primeiro livro, do John Maxwell, Ética é o Melhor Negócio, mas esse segundo livro também é interessante. Mais tarde eu vou compartilhar com vocês a minha biblioteca de ética, que eu tenho lá no Google Drive, para que vocês tenham acesso a outros livros complementares sobre o tema que a gente está estudando, tá? A ética, então, nesse aspecto, a gente está tentando ainda definir ética e moral, mas já caminhando, então, para a ética profissional, né? Modernamente, a maioria das profissões tem o seu próprio código de ética, que é o conjunto de normas daquele curso, daquela área, daquela profissão. Ademais, seu não cumprimento pode resultar em sanções e até em expulsão
né? A gente vê muito caso de médico que comete erros seríssimos de cirurgia plástica, muitos não têm nem registro para fazer cirurgia plástica, fazem cirurgia plástica, o paciente pega uma infecção, vem a óbito e morre, né? O que isso significa? Significa que essa pessoa vai enfrentar um processo administrativo dentro do comitê de ética daquela área e ela pode perder o seu registro de médico, de enfermeiro, de advogado, de administrador ou qualquer outro, tá? Recentemente, o presidente da Renault, que é brasileiro, ele foi inclusive preso na China por fazer lobby na empresa, né? Então vamos lá. Tanto o ethos, que é o caráter, quanto o mos, que é o costume, palavras latinas, indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural, ou seja, o homem não nasce como se ele fosse apenas um instinto. O homem adquire um aprendizado ao longo da vida que vai ensiná-lo a ser ético ou não ser ético. Ética e moral, pela própria etimologia, diz respeito, então, a uma realidade humana, que é construída na história e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades nas quais eles vivem. Ainda sobre a ética profissional. A ética empresarial pode ser entendida como um valor da organização que assegura a sua sobrevivência. Então, é muito provável que se uma instituição ela for ética, ela vai ter uma vida institucional mais longa do que uma instituição que não é ética, tá? Para Moreira, então, a ética empresarial é o comportamento da empresa, que, diga-se de passagem, é uma entidade lucrativa, quando ela age em conformidade com os princípios e as leis que estão vigentes. Na acho que a gente tem que ser modelo dos outros, e não é absolutamente nada disso. Ética, e principalmente ética profissional, é a aplicação da ética geral no cotidiano. É a ética profissional que está presente na nossa natureza e é a maneira como cada um de nós sabe que precisa realmente agir nesse sentido. O texto diz que o ser humano, ele é uma tendência natural de defender, em primeiro lugar, seus interesses e depois, se sobrar espaço, os interesses do outro. Quando a gente pensa eticamente, a gente pensa que você não precisa necessariamente se sacrificar para defender os direitos dos outros, mas precisa entender que os direitos dos outros e os seus direitos, eles são mais ou menos iguais. Quando a gente pensa na situação de pandemia, por exemplo, isso fica muito evidente, porque dezenas de ricos, dezenas de prefeitos, dezenas de vereadores tentaram e conseguiram furar a fila, e o pior, eles fizeram isso legalmente, porque muitos deles são os que faziam as leis. Dessa maneira, o indivíduo visando o crescimento próprio, seja na auferição de rendimentos ou galgando lugares de hierarquia, pode utilizar-se de práticas viciosas, e o Brasil é repleto disso, e a América Latina é repleta disso, quando ele vai usar de desonestidade, traição, ambição, para conseguir aquilo que ele deseja. Então, o problema ético, ele é sempre um problema grave e um problema que precisa ser tratado. Eu encerro, então, com um segundo vídeo do Clóvis de Barro Filho, quando ele vai fazer uma tratativa nessa questão da ética profissional. É um vídeo curtinho e aí a gente já encerra. 2 minutos. Nesse sentido, que a gente percebe, ainda dentro do campo da ética profissional, é a questão da tutela do trabalho. Ou seja, existe um caminho de exigência de uma ética imposta por meio de conselhos profissionais, também de agremiações classistas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma ética geral, uma ética que vale para todos em sociedade, tem uma ética particular, que é a própria ética da empresa. Nesse sentido, Sá vai na direção de pensar que as normas devem ser condizentes com as diversas formas de prestar o serviço e organizar o profissional para esse fim, para o fim de observar a questão ética.
Ainda Sá vai dizer que a formação das classes sociais é um fato de grande importância ética e completa no momento exato em que o homem sai de sua homogeneidade instável, ou seja, da sua individualidade, e vai em direção aos grupos aos quais ele vai pertencer. A ética, nesse sentido, ela atinge todas as profissões. Quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo e até ao caráter jurídico, que regulamenta e determina a profissão a partir dos estatutos dos códigos específicos. Ou seja, por que toda profissão tem que ter uma ética? Por que toda profissão tem que ter princípios básicos em relação ao comportamento moral e ao atendimento ao cliente, ao fornecedor, ao mercado e assim por diante? Justamente pelo fato de que nós estamos lidando com vidas humanas. Nós não estamos lidando com situações banais, com coisas, mas sim com pessoas. E também com animais, muitas vezes, né? E também com alimentos, muitas vezes. O respeito à ética deve ser, então, evidente no exercício de qualquer profissão. Em sentido geral, temos a profissão como um exercício habitual de uma tarefa de serviço em relação a outras pessoas. No contexto da sociedade, insere-se como uma atividade específica e é cabível nesse estágio a seguinte formação. De acordo com Sá, a profissão, como a prática habitual de um trabalho, oferece uma relação entre necessidade e utilidade, no âmbito humano, e exige uma conduta específica para o sucesso de todas as partes envolvidas nessa tratativa. Uma ética empresarial consiste somente no conhecimento da ética, não somente no conhecimento da ética, mas também na sua prática cotidiana. Você só é ético se você acredita que ser ético é um valor. Porque se você não acredita nisso, você vai viver uma ética estrangulada. Você vai viver uma ética esquizoide. Nesse sentido, Botelho vai dizer que este praticar concretiza-se num campo de atuação diária e não apenas em ocasiões principais ou excepcionais geradoras de conflito de consciência. Se trata de viver atormentado para saber o que é bom e o que não é bom. É traçar uma linha teórica, é traçar uma linha de ação, uma linha comportamental e seguir essa linha sabendo que os erros são inevitáveis. Ser ético não significa conduzir-se eticamente quando for conveniente, mas o tempo todo. No que diz respeito à ética nas vendas, tem-se observado que a maioria das empresas estão mais preocupadas com declarações e princípios, cartas de valores, do que realmente em viver de acordo com os princípios éticos. E aí nós concluímos essa reflexão afirmando, de acordo com Lisboa, que o código de ética pode ser entendido como uma relação das práticas de comportamento que se espera sejam observadas no exercício da profissão. As normas do Código de Ética visam o bem-estar da sociedade de forma a assegurar a franqueza de procedimentos de seus membros. Um Código de Ética profissional tem como um dos objetivos básicos a formação da consciência profissional, e eles contêm asserções para que essa consciência seja formada. Um Código de Ética é um corpo de princípios que relaciona as principais práticas de comportamento permitidas e proibidas dentro do exercício dessa profissão.